Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu andei assim um pouco sumida nos meus vídeos, né? E estou voltando hoje com esse vídeo. Mas se você chegou aqui procurando uma resposta pelo título, né? Não, eu não vou falar de nomes, eu não vou expor situações e pessoas. O fato é que, aparentemente, alguns, né, podem me perguntar por que há algum tempo eu não envio nenhum conteúdo. A gente deu uma parada aí nos grupos, né, de radiestesia. E realmente eu andei bem abatida, né, nesses tempos, vamos dizer, de uns 5 meses pra cá, né? Mas, se você está aqui buscando informações como fofoca, como alguma coisa que eu possa vir dizer no sentido humano, você está no lugar errado e esse é o momento que você pode até desligar esse vídeo e que eu vou dar continuidade em assuntos muito sérios aqui. Bom, o motivo que me levou a trazer esse vídeo neste momento é assim: eu quero falar sobre o momento apocalíptico que nós estamos vivendo. O que é apocalipse? Apocalipse pode ser entendido como um momento de revelação, como um momento de transição planetária que tanto é falado nos meios espiritualistas, né? E esse momento, ele emerge muitas coisas que no oculto precisam ser vistas para que sejam transmutados, não tem outro jeito. Para que a faxina aconteça, para que a limpeza aconteça em todos os âmbitos da sociedade, começando por dentro da nossa própria casa, ele precisa ser trazido à luz, né? E eu quero falar sobre uma experiência que até muitos que me acompanham, que me assistem, são da ressonância harmônica, e muitas vezes, assim como eu, muito tempo, essa questão ela foi deixada não vista, né? Passou despercebido, porque como o professor Hélio Couto fala, muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso bem-estar, nosso ego, né? No sentido de egoísmo, onde se procura o nosso bem-estar instantâneo a qualquer custo naquele momento, da casa, carro, apartamento, namorado, relacionamento, que algumas coisas realmente passaram batido. Porém, como vocês, eu deixei gravado aí, já tem quase um ano isso, houve a entrada, né, da intervenção no meu trabalho do divórcio energético, que é um trabalho consciencial, né? Eu passo mais a consciência do que eu de fato coloco a mão na massa para outras pessoas, porque a intenção é exatamente essa: através do conhecimento, através das informações, nós vamos passando uma nova consciência, que cada um neste momento é responsável por si. Eu vou pegar, vou absorver essas informações e interpretar ela na minha vida da melhor forma, né? Então nós abordamos a questão dos relacionamentos, sobretudo os relacionamentos amorosos, trazemos a possibilidade e sugerimos a limpeza de memórias através da terapia da meditação do divórcio energético. Enfim, isso é um campo muito, muito grande, muito vasto. Eu já, em um outro vídeo também, disse para vocês de uma experiência muito séria que aconteceu num grupo de mais ou menos 15 mulheres, onde não tinha assim, a perspectiva de saírem de um local de resguardo onde elas estavam, por N questões, e sobretudo a maioria por questões de violência doméstica, e após a nossa meditação, enfim, teve aí a possibilidade de ajuda no sentido espiritual, que se materializou na vida de cada uma, e cada uma ali pôde seguir o seu destino. Então isso eu também coloquei em vídeo. Então são informações que a princípio a gente não valida imediatamente, né? Então a gente fica perplexo, puxa, o negócio realmente funciona. Outra coisa que nos foi apresentado foi a questão da mandala, do lírio, a verdade e a liberdade do lírio, proposta pelo professor Hélio Couto no ano de 2012, né? Onde eu também trouxe
essa informação, e já na primeira semana a gente foi impactada aí com uma questão de pedofilia dentro da escola dos meus filhos, né? Então, aí a questão foi se aumentando cada vez mais, né? Então, hoje eu posso dizer para vocês, convicta, embora tenha sido assim bastante interceptada no meu trabalho, de levar essa informação, porque tanto no plano astral quanto no plano físico, muitas vezes eu fui ameaçada, tá? Eu acho bom estar colocando esse vídeo no ar e deixando claro para quem me acompanha entender mais ou menos o que está acontecendo, de forma que eu ficasse quieta, que essas informações elas não fossem passadas para frente. E isso, assim, realmente no meu plano humano, aqui na terceira dimensão, mexeu muito realmente comigo. Estrutura familiar, várias coisas, mas tudo na intenção de atrapalhar o meu trabalho. Assim como outros que se manifestam a favor da luz, né? Que trazem algum tipo de informação diferente do que a massa aí tá acostumada, né, a ver o feijão com arroz e ver somente a parte superficial das coisas, né? O meu canal, ele sim é voltado para a espiritualidade, não tenho cunho religioso aqui ou ali, embora seja uma pessoa muito aberta, estou presente, posso ir na igreja evangélica, posso ir numa igreja católica, posso adentrar um templo espírita, um centro espírita, da mesma forma, né? Aonde tiver uma luz, aonde tiver uma possibilidade de resgate, primeiro da minha própria alma, ali eu fico à disposição, porque é isso que aconteceu comigo. Quando eu tive acesso a essas informações, eu naquele momento, eu queria acelerar o meu processo, né? Então, eu comecei a fazer ressonância, fui procurar entender o que a física quântica estava ali para falar, e no meu entendimento eu fui buscar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse tipo de informação, ele não deve ficar estagnado em nós, porque isso gera uma somatização, né? E eu até quero falar para os meus amigos aí que fazem a ressonância, lembrar lá daquela palestra do professor do sexto degrau, que justamente fala que o bem tem força, que o mal tem força, mas poder somente Deus, né? E falando sobre Deus, eu quero dizer que embora estivessem todos esses locais, esses lugares, que a gente sabe que qualquer templo religioso, seja igreja evangélica, católica, espírita, enfim, ali existe uma egrégora sempre da luz para estar auxiliando os níveis de consciências mais diversos em qualquer momento. Porém, o que eu quero falar neste vídeo, pessoal, é que nós, nesses locais, nessas oportunidades, que nós falemos menos de Deus e falamos mais com Deus. Essa faz uma grande diferença. Por quê? Porque falando com Deus, nós estamos falando com a nossa própria consciência, que vai nos mostrar o caminho e a separação do joio e do trigo, que lado que nós estamos, né? Porque muitas vezes, acionando uma mandala, por exemplo, que tem aí o propósito dos seus pulsos eletromagnéticos, que é a mandala do lírio, a verdade e a liberdade do lírio, aquela mandala azul que eu apresentei para vocês e vou colocar aqui de novo. Ela realmente tem uma intervenção, ela ajuda a trazer conteúdos que estão obscuros, né? Isso é real. Eu posso dar o meu próprio depoimento aqui neste vídeo, dizendo para vocês que não está sendo fácil, mas que nós estamos aí trazendo para a luz fatos, né, que muitas vezes até mexe, como eu falei no início, com o nosso, com a questão humana, né, de relacionamentos, de família, né, que é realmente o que mais nos incomoda, né, quando
a gente se propõe esse caminho do autoconhecimento e trazer aí a luz primeiro no nosso interior para depois estar resplandecendo nos demais e aqueles que nos cercam. Então, pessoal, eu quero dizer assim, é um vídeo de denúncia, sim, que nós podemos falar de cadeira e carteirinha, que isso tudo vem à luz, porém, quando nós nos colocamos no papel de falar com Deus e a partir daí sabermos quem somos em Deus, nós encontramos a nossa própria consciência. E é neste momento que é importantíssimo nós nos posicionarmos para dizer de que lado que nós estamos, qual é o lado que nós nos dispomos a estar convictos, né? Porque a partir deste momento não é necessário partir para a guerra, né? Naquela guerra de brigar com pessoas, de sentenciar pessoas, entrar no julgamento com pessoas, e sim, saber quem você é e a partir daí tomar as ações e atitudes que são necessárias. Muitas vezes encaminhar para os órgãos físicos competentes, que seriam as delegacias de denúncia de pedofilia, denúncia de violência, seja ela contra a mulher, seja ela contra crianças, né? Que realmente isso precisa ser erratizado. Desculpa, pessoal, eu tô até um pouco emocionada nesse vídeo. Isso precisa ser limpo, né? E infelizmente muitas vezes essas forças elas precisam ser, sim, isso faz parte daquilo que nós precisamos fazer, que é a questão da denúncia, e da denúncia sem medo, sabendo quem nós somos em Deus, na nossa consciência. E eu quero falar para aquelas pessoas que se encontram ou se encontraram em situações desse tipo de violência, tanto de pedofilia, quanto principalmente também em violência doméstica, né? Dizer para você que, em primeiro lugar, como eu falo no meu trabalho do divórcio energético, se você está assistindo esse vídeo, se essa informação está chegando para você, porque você ainda está viva, você ainda está encarnada, você ainda está respirando, então você ainda pode fazer algo, mesmo que alguma coisa muito ruim tenha acontecido com você. Então, você deixa de ser vítima para ser sobrevivente. Então, eu sobrevivi a uma violência e fazer o que a respeito disso? Em primeiro lugar, muitas pessoas que passam por esse tipo de coisa entram numa revolta, né? O seu plexo solar aí fica completamente desgovernado, vem a raiva, que é muito natural, né? Muito humano isso, essa indignação produzir nas nossas emoções. Mas que essa raiva e essa indignação, ela se torne um poder de ação, de fazer o que precisa ser feito, como, por exemplo, a denúncia e também as atitudes que precisam ser tomadas a partir da chegada de uma informação de alguma coisa muito séria e grave que pode estar ou que já tenha ocorrido, né? Agora, o que nós precisamos também entender, tanto os homens quanto das mulheres, o resgate imediato, sabe? Eu falo assim que é uma das coisas mais, quando a gente vai falando em cura emocional, em cura espiritual, nós vamos falar sobre o resgate do princípio feminino nas nossas vidas, que eu não entendo, eu gostaria até de estar debatendo com outros terapeutas, eu não entendo uma cura mais profunda do que junto com a Mãe Divina, com a Mãe Gaia, Mãe Terra, que é um espírito, que é uma consciência feminina, né? Então, a partir deste resgate, nós vamos entender que a maior distorção e a maior distração que aconteceu aqui no planeta Terra é a questão das mulheres, umas competindo com as outras, brigando com as outras, sendo que todas têm o grande poder dentro delas, e é por isso que nós
fomos assim bastante perseguidas há muito tempo, porque tirando esse poder, nós perdemos a nossa identidade. E perdendo a identidade, a gente fica muito vulnerável a outras situações que são levadas como uma violência extrema, violência doméstica, emocional, dentro das empresas, a diminuição da mulher e do seu poder, justamente que tirando esse poder, nós ficamos sem personalidade. Sem personalidade, nós estamos completamente vulneráveis a tudo que nos ocorre. Então, aí ó, mais um caminho das pedras que eu estou passando para as pessoas que se acham vítimas, né? Porque eu não gosto dessa palavra, eu prefiro colocar sobreviventes, né? A esse tipo de situação, que existe cura sim, e essa cura está no sagrado feminino, através do encontro com a Mãe Divina, que é a Mãe Terra. Bom, pessoal, eu estou bastante emocionada, como eu falei, é um vídeo forte, e o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é sim, que as mandalas, elas funcionam, que a meditação do divórcio energético, seja em qual âmbito de relacionamento, funciona, que nós precisamos trabalhar nossa raiva, nossa indignação em ações corretas, e mais do que falar sobre Deus, é falar com Deus, para que a nossa própria identidade nele se manifeste, para que nós tomemos as atitudes corretas, né, no momento certo, nos alinhando aí a partir deste elemento terra que está aí disponível para todo mundo, e essa cura está disponível, só não vê quem não quer, quem não corre atrás, né? E que nós mulheres, nós precisamos parar de brigarmos umas com as outras numa competição inútil, que isso só nos distrai do que realmente importa, né? E neste momento apocalíptico, neste momento de transição planetária, de separação de joio e trigo, nós possamos entender quem nós realmente somos em Deus. E a partir daí, fazer o que precisa ser feito. Bom, se esse vídeo foi interessante para você, se você está passando ou passou por uma situação ou de pedofilia ou de violência, né, passa ele para frente para outras mulheres também, ou se você é homem, está me assistindo e esse vídeo te tocou como um caminho das pedras até para cura, né, do que se fazer, passa para frente, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente ouve esse tipo de coisa e fala assim, não, isso acontece só lá na esquina, aqui em casa não acontece, acontece com o vizinho, até que esta conta, ela chega dentro da sua casa. Isso é fato, pessoal. É o inconsciente coletivo, é a nossa omissão, né? Porque isso também, isso principalmente, tem um peso muito grande, a questão da omissão, né? Então são assuntos delicados, são assuntos difíceis, né, de estar me expondo, e até contra, como eu falei para vocês, ameaças, de forma que eu me cale, né, e me cale mais uma vez, para que eu não venha falar isso para vocês. Esse é o meu recurso, que é o vídeo, né, mas muitas vezes você pode ter outras opções de também não se omitir quanto a essas informações. Pessoal, isso é uma realidade, feminicídio, casos de pedofilia gravíssimos acontecendo embaixo do nosso nariz. Então, mais uma vez eu vou falar, não é a questão da fachada, do templo, da onde você frequenta, não é a questão de falar sobre Deus e quanto você sabe, quantos versículos da Bíblia você decorou. Não, se trata do seu relacionamento com Deus, de saber quem você é. Então, antes de falar sobre Deus, fale com Deus, para você achar a sua própria identidade e tomar as ações e o caminho correto, escolhendo conscientemente qual lado você está.
Eu espero que esse vídeo te encontre em paz ou traga, né, além do alerta, traga paz para a sua vida. Esse é o meu desejo e a gente se encontra nos próximos vídeos. Muito obrigada se você me acompanhou até aqui.